O primeiro vídeo que eu quero apresentar para vocês é um vídeo que fala sobre a questão de como entender a Escritura Sagrada. Isso é interessante, por quê? Porque na maioria das vezes a gente lê a Bíblia, mas eu percebo que a maioria das pessoas ela não entende o que lê. E isso é algo bem simples. Primeiro porque a própria Bíblia ela ensina que o pensamento de Deus não é igual ao nosso. E a Bíblia ela foi escrita de Deus para o homem, não do homem para o homem ou do homem para Deus. Então eu tenho que entender como funciona a mente de Deus. E Isaías 55, capítulo 8, a Bíblia ela ensina, ela diz que meus pensamentos não são como o vosso pensamento, nem os meus caminhos são como o vosso caminho. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais elevados do que o de vocês. Então, aqui é o pensamento do homem e aqui é o de Deus. A Bíblia ela ensina que Jesus ele andou sobre as águas. Quando as pessoas veem aquele milagre, as pessoas elas não conseguem entender por que ele andou sobre as águas. Imagine, Jesus ele era um homem que poderia pegar um barco, alguma coisa, mas de repente ele vem sobre a água. Será que ele queria se aparecer? As pessoas podiam pensar, acho que ele queria se aparecer. Não, nada a ver. A questão é que por detrás disso haveria uma mensagem. E é essa mensagem que as pessoas não falam. No livro de Apocalipse, ele vem de uma palavra chamada Besorá, que significa revelação. E o que esse livro me revela? Todos os outros livros. Então, no livro de Apocalipse, a Bíblia ela ensina que mar representa povos e nações. Perceba, povos e nações. Então, povos e nações têm suas doutrinas. Só que a doutrina de Deus nunca vai se misturar com a do homem. Por isso, o mar representa povos e multidões, ou povos e nações, e Jesus ele é o homem que recebe o entendimento, o Espírito Santo sem medida. Ele é o homem que consegue mais entender a mente de Deus. Por isso que no momento do batismo do Espírito Santo, o pombo desce sobre a cabeça dele. João Batista está batizando Jesus, então o pombo, em forma corpórea, no caso o Espírito Santo desce sobre a cabeça dele e agora batiza esse rapaz. E ele passa a entender como funciona a mente de Deus. Então, como ele tem a mentalidade de Deus, ele começa agora a andar sobre as águas, que significa não misturar as doutrinas de Deus com a doutrina do homem. E o próprio Jesus ele havia dito que ele é o caminho de Deus. O livro de Isaías ele diz que os meus caminhos são mais elevados, está acima de vocês. Jesus disse também ele é a verdade de Deus está acima da verdade dos homens. E segundo a própria Bíblia ele fala que ele é a vida. Dá para entender? Então Jesus, ele andando sobre a água, ele está passando uma mensagem. Significa que a doutrina de Deus nunca vai se misturar com a doutrina do homem. Uma pessoa é responsável pelo que ela fala, não pelo que você entende. Algumas pessoas acham que pode pegar a Escritura Sagrada e interpretar segundo seus próprios conceitos. Errado, não pode. O próprio Pedro ele fala sobre isso, que nenhuma Escritura Sagrada ela é de particular interpretação. Eu não posso, por exemplo, pegar, digamos, no livro, eu estou conversando com uma pessoa e de repente eu utilizo a linguagem portuguesa. E no final, se ela tem uma interrogação, significa que é uma pergunta. Alguém não pode dizer que eu afirmei algo, se de repente na língua portuguesa eu estou utilizando essa interrogação. Da mesma forma, Deus é responsável pelo que Ele fala, não pelo que você entende. E a única forma de você entender o que Deus falou é através de algumas coisas que Ele ensina. Primeiro, que o pensamento dele não é igual ao seu. Primeira regra, se você aprender isso, já é algo muito legal. Segunda coisa que a gente precisa entender é que Deus, ele entendendo que os homens não entendiam, o que ele faz? Ele envia o seu Filho, Jesus Cristo. E para você ter uma ideia, vamos voltar para uma passagem interessante. Tem uma passagem que Jesus ele está na praia e de repente trouxeram para ele uma mulher que tinha sido apanhada em adultério. E as pessoas estavam pedindo para ele apedrejar. E ele continua escrevendo e as pessoas pedem para que apedrejasse aquela mulher. Jesus não faz isso e ele continua escrevendo. Só que no livro da lei, a própria Bíblia ensina que realmente aquilo era verdade, que estava escrito, que se uma mulher fosse apanhada em adultério, ela deveria ser apedrejada até a morte. Ela e o marido, e o homem no caso. Mas ele continua escrevendo. E a Bíblia também ensina o próprio Jesus falando que ele não veio para revogar a lei, que ele veio para cumprir. Mas por quê? Se ele veio para cumprir, por que ele não apedrejou?
porque Jesus sabia que a interpretação estava sendo feita de forma errada. Os homens estavam interpretando segundo a mentalidade do homem e nada tem a ver. A Escritura Sagrada é Deus falando comigo, Deus Espírito falando com seres humanos. Dá para entender? Volta lá para o livro de Bezorá, o Apocalipse, como eu falei. Nesse livro a Bíblia vai falar de duas mulheres. Uma representa a Igreja Santa que vai para o deserto e a outra é Jezebel, a igreja prostituta. Quando Deus fala sobre as mulheres, eles não se referiam a mulheres físicas, mas mulheres espirituais. No caso, a igreja, que é a esposa de Cristo. Está lá no livro de Oséias, a Bíblia fala que Deus é teu marido. Então ele não se referia à mulher física. E quando essa mulher estivesse em adultério, ela precisava ser apedrejada. Só que essa pedra também não é física, era pedra espiritual. A Escritura Sagrada ela fala sobre o seguinte, que essa pedra, se ela é direcionada contra a falsa igreja, a palavra de Deus, palavra genuína, se ela é lançada para a falsa igreja, ela é pedra. Mas essa mesma palavra, se ela é direcionada à Igreja Santa, ela é pão. Por isso que Davi vai contra aquele gigante com 5 pedras, que representam os 5 primeiros livros, chamados Pentateuco, os livros escritos por Moisés. E era essa forma que deveria se apedrejar a mulher. No livro de Efésios 5, 23, a Bíblia ensina que Cristo é o cabeça e que a igreja é o corpo. Cabeça, corpo. Da mesma forma, o anticristo também ele tem um cabeça e tem um corpo dele. O corpo de Cristo é a igreja santa e o corpo do anticristo é a falsa igreja. Quando eu libero a verdadeira palavra contra o falso, contra o anticristo, a falsa igreja, eu estou liberando pedras. Então eu apedrejo ela quando ela percebe que foi enganada, porque ela não estava lá porque ela é ruim. Ela estava lá porque ela foi enganada para o anticristo. Ela migra, sai desse corpo e vai agora para o verdadeiro corpo, o corpo de Cristo. Isso é morte. Então era desse tipo de morte que ele estava falando. Por isso que Jesus nunca apedrejou aquela mulher. Muitas mulheres foram mortas porque as pessoas estavam interpretando de maneira equivocada a palavra de Deus. E aí Jesus vem e vive ali, mas da forma correta. Valeu? Obrigadão.